conte um pouquinho hoje quem você é e como é que é a sua empresa, como é trabalhar na Roca? Bom, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou formada em design de ambientes, tá? Aqui pela Universidade do Estado de Minas. Eu trabalho já nesse setor de acabamentos de construção cerca de 10 anos. E na Roca, eu iniciei no início do ano. E a Roca, assim, é uma empresa, ela é multinacional, né? Ela tem origem espanhola, só que a gente costuma brincar que hoje ela já tem várias nacionalidades, né? Que cada lugar que ela tá, ela tenta puxar um pouquinho dessa história para conseguir atender realmente as necessidades de cada um. E todo mundo conhece a Roca muito, pelo menos estava comentando antes, né? Que eu conheço muita Roca pelos lavatórios, né? Pelas porcelanas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre piso, né? Sobre porcelanato. Inclusive, sou eu, Kátia, né? Que está aqui, a Renata também está aqui da Óleo. E a gente tem sempre muita dúvida, né? Por que usar esse? Por que não usar esse? O que precisa? O que não precisa? E a gente nunca liga, pelo menos eu não ligo a Roca em cepa. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da Incepa. A Roca, ela no Brasil, ela tem outras, elas são 6 marcas, na verdade, que a gente comercializa aqui, que é a Roca, a Armani Roca, Laufen, Celite, Incepa e Logasa. Todas elas louças e metais. Só que a Roca e a Incepa, ela tá mais virada para a divisão de cerâmica. Então, assim, eu tenho as duas marcas trabalhando como cerâmica, Incepa e Roca. Só que, assim, cada uma atinge um público diferente. A Roca, ela é mais voltada, a cerâmica da Roca, ela tem um acabamento que os dois são próximos. É um Mas, assim, design, um né? Ele é um pouco... design, isso, a estética dele é um pouco mais marcada, sabe? E aí, em Cepa, a gente trabalha mais virado um pouco para engenharia, né? Então, assim, foi o que a gente conversou muito, né, Kátia? Que acaba que os nossos produtos hoje, para a área hospitalar, a gente usa muito em Cepa. Sim, Porque em Cepa eu consigo... Inclusive, eu até te mostrei, né? A nossa sala cheia de louças da Incepa, um hospital de 5.000 metros quadrados. Imagina quantas louças foram compradas. Eu imagino. Então, assim, essa que é a vantagem. E nas linhas da Incepa eu consigo ter vários acabamentos, que acaba que eu consigo atender todas essas questões das normas, sabe? E o interessante é que a gente especificou tudo, por exemplo, o banheiro acessível, a bancada, o lavatório acessível, né? Foi tudo, todas as barras foram compradas com vocês, todos os, né? Vaso sanitário, vai ser sanitária, louça, pia, banca, todos esses detalhezinhos, não só a louça, né? Mas foi todo o conjunto, o packzinho, né? Porque, na verdade, um dos nossos objetivos é esse, né? A solução completa para a sala de banho. Então, tudo que vocês precisarem para fornecer para o cliente, para a sala de banho dele ser completa, a Roca vai ter. Desde revestimento até as louças e as barras. Agora, assim, a nossa maior dúvida é, inclusive, até lá, né? É sobre porcelanato. Porque eu até estava comentando, é acessibilidade ou não é acessibilidade, né? Mas coeficiente de atrito. Porque, assim, no hospital, a parte de segurança do paciente é muito séria, né? Pelo menos a gente pensa muito na segurança do paciente. E o tombo, né, é uma das maiores causas de problemas dentro do hospital. Porque as pessoas, às vezes, elas se acidentam dentro do hospital e isso acaba, né? Não só o tombo, né? Mas o tombo da maca e o tombo no piso, né? Que aí a falta de corrimãos e principalmente o coeficiente de atrito, porque é chão molhado, chão limpo. E quando você pega um cliente que é aquele porcelanato polido e ele não se importa, como é que funciona isso? Assim, existe porcelanato polido que possa atender? Não existe? Como é que funciona? Realmente, eu sou bem leiga nisso, eu gostaria de uma ajuda sua. Então, essa questão de acessibilidade da norma de desempenho, ela está muito ligada uma à outra, né? Assim, hoje, produto polido não atende, e é o que a gente conversa muito com o cliente, que às vezes o cliente, ele acha que a estética do polido, ela é muito mais interessante, e a gente tenta mostrar para ele que não funciona. Por quê? O porcelanato, ele tem a massa dele, né? E ele vem com esse esmalte por cima. O polido, qualquer produto que você pega, quando você sente o tato dele, ele é bem lisinho. Ele não consegue ter nenhum atrito ali, né? Então, assim, falando de ambientes lineares, tá?
Depois a gente entra um pouquinho nessa questão da rampa. Falando de ambientes lineares, a gente pode colocar um produto polido? Pode, mas depende da área, né? Se for um hall, se não for uma saída de emergência, por exemplo, você pode colocar. Né? Agora, um hospital virando para vocês, não é, a norma não fala não pode, mas não é aconselhável. Né? Então, assim, num hall, por que a gente não coloca um acetinado? Que, querendo ou não, ele tende a segurar um pouco mais, tá? Questão de rampa, essa entra também um pouquinho na norma de acessibilidade, né? A norma de acessibilidade, ela pede aí uma inclinação até de 8,33, se eu não me engano. Então, assim, isso mesmo, né? Os nossos produtos, ele consegue uma inclinação até de 10%. Só que também não é qualquer produto, são os nossos produtos que a gente tem a gente chama de ABS. Então, você pode colocar numa rampa de acessibilidade, de pedestre, no caso, né? Pode ser, mas que a inclinação atende à norma. E o nosso produto, ele passa até um pouco mais, ele pode ser até 10%. Então, sim, só que é aquela textura bem grosseira. Aí o cliente fala assim, nossa, mas vai ser tão difícil de limpar. É o que a gente mais escuta. Porque assim, quanto mais rugoso, mais difícil de limpar, né? E como é que fica isso, principalmente no hospital? É o que a gente sempre conversa, Cádia. A gente tem que conseguir linkar os dois, a segurança com a limpabilidade. Só que nesse caso, quando o cliente vira para mim e fala assim, nossa, mas vai ser difícil de limpar, eu falo, realmente ele vai ser um pouquinho mais difícil de limpar mesmo. Mas isso são coisas que dá para a gente reparar, né, gente, ao longo da vida, né? Ali é um produto mais grosseiro, você vai ter que dar um pouquinho mais de trabalho para limpar, mas a segurança dos usuários, nesse ponto, é o que vem em primeiro lugar. Principalmente na área externa, né? Principalmente a área externa. E na área externa fica mais fácil de limpar, porque um jato d'água resolve o nosso problema. Sim. É o que eu falo com as pessoas. Querendo ou não, realmente uma vassoura, um pano ali, às vezes não resolve, mas não vai te dar dor de cabeça, sabe? Ao longo do empreendimento, ao longo quando realmente vou usar aquele empreendimento, sabe? E como saber isso? Como saber realmente que, por exemplo, existe a norma de desempenho, né, que poucos até arquitetos ou designers conhecem. Isso é uma coisa que ela foi até atualizada há pouco tempo, se eu não me engano, e cada dia e a norma é o mínimo, né? Então, assim, é o mínimo que você tem que atender, tanto em conforto térmico, acústico e de manutenção dos materiais mesmo, né? A especificação dos materiais. E como a gente saber isso de uma forma assim mais fácil? Qual lugar, qual é o coeficiente de atrito? Como procurar isso? Na norma, eles dão 3 nomes, né? Área seca, área molhada e áreas molháveis. Então, assim, basicamente, o que a gente mostra para o cliente é o seguinte: a área seca é aquilo que realmente a gente não mexe com água. Sala, corredor, é isso, uma área seca. Áreas molháveis, tá? A gente fala que pode ter respingo de água, que seria o quê? Uma cozinha, que acaba que você está lavando ali alguma coisa, ela respinga uma água, tá? As áreas molhadas são áreas que elas podem criar lâminas de água. Então, assim, a norma, ela deixa para interpretação, porque na norma ela não fala exatamente quais são os cômodos que eles consideram a área molhada, tá? Eles falam, por exemplo, que uma área molhada é uma área que tem um banheiro com chuveiro. Então, teoricamente, subentende que no banheiro essa área é o box. Pois é, que aí você entra com uma lâmina, né? E aí eu te pergunto uma coisa, por exemplo, corredor, circulação de ambiente. Ela tá, ainda mais no caso de hospital, de ambiente de saúde ou demais, você está sempre limpando ali, né? Então ela se torna sempre meio que úmida. É difícil você, se é um hospital realmente que tem uma manutenção boa, a parte de limpeza está sempre efetuando aquela limpeza, então ela acaba sempre sendo meio que molhada. Será que seria bom, então, atender às áreas molháveis? Assim, nesse quesito, eu acho que entra um pouquinho também a junção da norma com a junção um pouco do bom senso também.
Porque, assim, ó, quando a área é molhada, então o coeficiente dela tem que ser maior que 4, né? Que são os produtos que a textura dele já é mais grosseira, tá? Então, assim, aí a gente senta com o cliente e pensa, eu tô ali no corredor de hospital, será que vale a pena eu colocar um produto que a textura dele é mais grosseira, sendo que ele não cria uma lâmina de água? Então, assim, teoricamente não vale tanto a pena por causa da limpeza, né? Porque hoje, no dia a dia, quando o pessoal está limpando o chão, eles sempre colocam as placas que tem que tomar um certo tipo de cuidado, que naquele momento específico, aquele piso ele está molhado, né? Então, assim, não é que ele vai ser perigoso. Ele está perigoso naquele momento, mas todo lugar a gente sempre vê aquelas plaquinhas, né? Que você tem que tomar um certo tipo de cuidado. Então, assim, essa questão da norma e do bom senso, ela sempre tem que andar junto. Porque uma coisa é quando tá numa rampa, numa área externa, eu colocar um produto super grosseiro, a textura grosseira. Porque ali, querendo ou não, Não realmente é tem no meio do perigoso. caminho, assim, uma coisa que seja. Como é que a gente pode escolher? Tipo, porque sempre quando a gente vai na loja ou vai especificado, tem área externa, área interna molhável, área externa molhável. Inclusive, a gente passou por isso agora, né, Rê? E como A assim? vantagem da Roca é essa, Kátia, que a gente criou realmente esse meio termo. Porque o produto de área externa, realmente, ele é muito grosseiro. Então, a gente não consegue colocar um produto desse no banheiro, porque senão você vai ter muito trabalho, por exemplo. Eu separei algumas lâminas para vocês, é o mesmo produto, só para vocês terem conhecimento mesmo. Esse daqui, por exemplo, ele é polido. Tá vendo que ele até consegue refletir mais? Sim. Tá? Esse é um produto. O mesmo produto, eu tenho ele no GP. O GP, o coeficiente de atrito dele, atende à norma, que é maior que 4, tá? Então, a textura dele, ela é mais gostosa. Ela tá entre o meio termo. E ele O brilha. acetinado... É um acetinado bem brilhoso. Ele é um acetinado bem brilhoso. É reflexo, porque ele é bem fosco É mesmo, bem tá? fosco? Ah, tá. Aqui, ó, deixa eu colocar do lado do político e eu acho que vocês vão conseguir ver a Ah, sim, com diferença, olha. certeza, é. Com certeza. Viu? O polido realmente reflete, esse não. Sim. Tá? Então, assim, o grip, que é o nosso grip, o GP, que atende à norma, ele consegue esse meio termo. Ele não é o produto liso acetinado, nem o liso polido, mas também não é aquele ABS, que é forte, que é grosseiro, tá? Então, ele a gente conseguiu atender. A gente atende a norma, a gente consegue um pouquinho dessa limpabilidade, ser um pouquinho mais tranquila e não ter esse problema com escorregamento. E Rê, você sempre gosta de falar, a Renata sempre especifica, assim, principalmente ela, é piso técnico. Sempre quando a gente vai procurar piso, ela procura sempre piso técnico. Então, Rê, o que você acha? Você acha, né, sobre alguma questão sobre piso técnico e esse coeficiente? É isso que eu queria saber. Eu gosto muito do técnico por vários motivos, né? Primeiro, pela resistência, pela menor absorção de água, mas aí eu continuava na dúvida sobre essa questão que você está falando do coeficiente. Todos os pisos técnicos têm o coeficiente que atende. Só que às vezes não vale tanto a pena, principalmente quando é uma obra pública, por causa de custo. Então, porque esse produto que eu mostrei para vocês, o grip, ele é um produto esmaltado, né? Então, assim, quando a gente vai colocar na ponta do lápis, vale mais a pena, porque o produto técnico ele tem que ser um pouco mais caro. Mas sim, ele atende o coeficiente, dependendo de cada fornecedor, né? Mas o nosso, por exemplo, o meu da Roca, ele atende o coeficiente de atrito, a norma de desempenho. E o coeficiente de abrasão também? Sim, também. Porque, assim, quando a gente entra no termo, eu estava até conversando muito com a Kátia sobre isso, essas coisas de de obras públicas, a gente tenta sempre também trabalhar com essa questão financeira junto, né? Então, assim, hoje o que atende melhor seriam esses produtos, o Grip Plus e o ABS, exatamente por causa da forma de produção dos produtos. E até por ele ser meio acetinado, os carrinhos de limpeza, o dia a dia de maca, o dia a dia de cadeira de roda, ele também não deve agredir tanto o piso, né? Porque o porcelanato, o polido, ele sempre fica com aquelas ranhuras, né? Eu mesmo tenho aqui em casa um que só com a rodinha de cadeira ele fica meio Já riscado. aparece, né? É o que a gente fala bastante.
o piso, ele sempre vai arranhar, tá? É inevitável. Você tá na rua, você pisou ali, você tem aqueles pontinhos de areia. Só que alguns produtos mostram mais, outros menos, tá? Então, assim, o polido, você chegou com um pé um pouco mais sujo de rua mesmo, tá? Se você não tem aquele cuidado de limpar o pé na porta, bater, ele realmente vai aparecer mais. Não significa que o cinza, que o acetinado não arranhe, não é isso. Só que essa questão da estética dele ao longo do tempo vai segurar muito mais, porque ele não aparenta. E as pessoas normalmente eles veem só a beleza. Eu não gosto do polido, eu, Kátia, né? Não como arquiteta, mas eu como pessoa, assim, né? Claro que como arquiteta, mas eu como pessoa eu não sou muito fã, principalmente para a acústica. Eu acho que a acústica, ela num ambiente com polido, ela me afeta um pouco mais. E eu tenho muito medo de escorregar, porque eu sou uma pessoa meio estabanada. Então, Olha, o polido, ele tem. O que mais me incomoda no polido hoje é o reflexo. sim. Eu acho até desconfortável, dependendo do lugar que você especifica. Coisas assim que tem muita gente que não se atenta um pouco a isso, sabe? Um hospital, por exemplo, você coloca um produto polido. As pessoas estão ali, sabe? Talvez se atentar realmente o que você pode ver através do chão, sabe? Então, tomar um pouquinho de cuidado por causa desse conforto também dos usuários. Isso é uma coisa que as pessoas não pensam, né? Porque às vezes até, não só, até eu estou olhando aqui para baixo, o reflexo, claro que não é reflexo, né, tão detalhado, mas às vezes uma ferida, às vezes uma faixa, alguma coisa que a pessoa querer esconder, alguma coisa assim, até uma saia, não sei, é uma coisa que até prejudica, né? Mas depende, Fora o viu, reflexo Kátia? de iluminação. Não, depende do Dependendo do produto. produto, é quase um espelho. Se você coloca um preto no chão, Sim. é complicado. E a gente trabalha muito com iluminação, né? Nós temos até um light designer dentro da equipe, o Alexandre Góes, o Alex, e a gente aprendeu muito com iluminação, pelo menos eu aprendi muito iluminação com ele, né? Além de trabalho, nós fizemos mestrado junto, então você imagina a união que a gente tem. E é uma coisa que eu brigo muito com ele. Porque, assim, ele pensa na iluminação e eu penso na manutenção, né? Porque, assim, dependendo da luz, o piso grita, a parede grita, a colocação de um papel de parede grita. Então, assim, a gente tem muito cuidado na interferência da iluminação com o piso, por conta disso, por conta do reflexo. Exato. Né? E aquela luz amplia, né? Você coloca uma luz X, dependendo, ela toma uma proporção muito grande. E assim, eu não sei vocês, eu vou falar um caso meu. Eu tenho enxaqueca. Eu fico pensando nesse pessoal no hospital. Você já tá ali com alguns problemas, né? De saúde. Então, assim, qualquer coisa já tende a irritar um pouco mais. Imagina aquelas luzes, então aquilo refletindo. Então, assim, o conforto do ambiente, ele influencia diretamente, né, no comportamento das pessoas. Então, tem que tomar esse cuidado mesmo. Isso é bem sério. Bom, mas é interessante também saber, né? Porque é uma coisa tão simples, eu acho, né? É o coeficiente de atrito. É um dos pequenos itens de tantos da norma e que pode prejudicar tanto a vida de uma pessoa. E é por isso que, as pessoas reclamam. Eu gosto muito de norma, né? Nós aqui na hora a gente se preocupa muito com norma, com normativas. Primeiro, por trabalhar no hospital. E segundo, porque realmente tem um porquê. Né? Então, quando você pensa no coeficiente de atrito, é obrigar realmente as pessoas a pensar nisso para que não cause mais acidentes, que não cause mais incômodo para os usuários. Isso eu acho. E tem um norte também, né, Kátia? Porque, assim, às vezes é tanta coisa na obra, é tanto detalhe que a gente tem que conseguir. Então, assim, a norma é essa diretriz, né, que a gente consegue seguir esse checklist. Então, assim, se a gente não seguir, acaba que a gente deixa passando alguma coisa e coisas que às vezes podem ser muito sérias, né? Porque você colocar uma rampa, um produto que não pode, uma pessoa machuca, sabe? O porcelanato, por exemplo, aqui não é viva. Então, assim, tem que tomar esse cuidado, porque senão pode ser né?
Além do dano ao usuário, além do dano à pessoa, você tem realmente causas jurídicas aí, né? Com certeza. Porque um tombo no hospital causa gastos, causa não só os gastos, porque a pessoa caiu dentro do hospital, você automaticamente você tem que dar atenção a esta pessoa que teve o acidente dentro do hospital. E ainda você pode ter um problema jurídico, né, civil em cima disso, que é uma queda. Então, é um acidente que a pessoa teve dentro do seu estabelecimento. E isso tudo é perda de dinheiro. Então, se você for contabilizar em questões de gestão, né, de gerenciamento de lucro mesmo, né, é um item que você não cumpriu no início do projeto e que durante anos pode te causar problemas quanto a isso. Verdade. E a gente também entra em outro ponto, Kátia, que até que não muito em hospital, tá? Porque o hospital, igual eu falei, a gente preocupa mais com essa questão de custo e atender a norma. Mas obras, tem muito cliente que não gosta de colocar produto que atende a norma, porque eles acham que os produtos são... Não é feios a palavra, mas que não casa, sabe? A estética deles não fica tão agradável, sabe? Então, assim, e é possível, sim, você conseguir atender a norma e conseguir ter uma estética no seu espaço agradável. Até porque esse piso gris, é gripe? O gripe. Gripe. Ele é maravilhoso, ele tem uma aparência, né? Ele tem um piso, ele não é grosseiro, ele não é. Ele é delicado, na verdade, né? Você pode colocar ele em qualquer lugar. Verdade. Só uma observação que eu não falei, o gripe, ele é para a área interna, tá bom? Ele é só área interna. Porque, assim, na Roca nós temos, eu vou falar assim, o 4, né? Que é o polido, é o acetinado, aliás, 5. O polido, o acetinado, o Gripe Plus e o ABS, tá? Polido, igual eu falei, áreas secas mesmo, área interna. Sim. O acetinado, dependendo do área interna também, né? E o gripe também, área interna. O Gripe Plus foi isso que você tinha comentado no início. Será que tem um meio termo? Sim. Então foi aí que foi criado o Gripe Plus e o ABS. O ABS é muito grosseiro e é quando tem inclinação, ou seja, as rampas. Sim. O Gripe Plus, a gente fez ele não é tão grosseiro igual o ABS, tá? Mas ele pode ser área externa. Só que área externa linear. Ela não pode ter nenhum tipo de inclinação e não pode também nem em escadas e nem em beira de piscina. Tirando isso, área externa linear, a gente pode usar o Gripe Plus. Ou seja, ele é um pouquinho mais fácil de limpar que o ABS. O ABS parte mais da parte de piscina, mais da parte, tipo, aquelas crianças correndo. Isso. Aquela churrasqueira mais molhada. Assim, essa questão de churrasqueira, da área gourmet, vamos falar assim, que tá porque agora tem muita área gourmet, inclusive a gente fez uma agora. Se não for a beira da piscina, né, o beiral mesmo, ele pode ser até o Gripe Plus. Se for reto, né, retinho. Aí, assim, ABS, colocar numa inclinação ou beira. Não significa que você não pode colocar um ABS em área linear, tá? Não é isso. A gente fez o Gripe Plus exatamente para essas pessoas que têm um pouquinho dessa dificuldade da limpeza. Acho o ABS muito grosseiro. Aí a gente vem com a solução do Gripe Plus. E esse Gripe, entre o Gripe Plus e o Gripe, qual seria para boxe de banheiro? Gripe. O Gripe. O Gripe. Tá. Não, e é muito bom saber isso, porque nós tivemos um cliente agora, até comentando na nossa vida, que nós fizemos um residencial para um cliente nosso de hospital, e a escolha do piso, né? Eu fui muito com a mão, eu fui na loja e fui passando a mão. Eu falei, porque eles queriam comprar imediato. Eu falei assim, vamos com a mão. Né? Eu falei assim, qual é o coeficiente a título de todos? Mas vamos com a mão para ver. Esse aqui não segura, tá vendo? Olha só. Aí esse aqui não segura. Eu fiz certo? Será que dá para ver dessa maneira também ou não? Caso você não saiba, uma pessoa leiga, como é que escolhe? Como é que vê dentro da legendinha de vocês e na prática?
essa questão do tato, ela é importante para iniciar a especificação. Mas o cliente fala muito assim, esse produto escorrega? A gente não usa mais esse termo, escorrega, porque isso depende de muitos fatores, né? Eu escorrego então, em tudo. Assim, pois é. Então, assim, quando o cliente fala assim, mas esse aqui tá muito liso, ele escorrega, é antiderrapante. Esse termo também a gente não usa mais, porque varia muita coisa. Quando um cliente, uma pessoa que não entende muito, sempre tem a legenda. É sempre ler um pouco e pedir ajuda, ou para um especificador, ou para o vendedor na loja, tá? Esse daqui, vou pegar o grip, só para a gente ler. Aqui, ó. No grip, na legenda, aqui fala que esse coeficiente dele de atrito é de 0,4 a 49, a 0,49. Ou seja, ele atende a norma, ele é acima de 4. Né? Aí aqui ainda, para ser mais fácil, a pessoa que não conhece a norma, está escrito aqui, ó, grip. Uso para áreas molhadas internas. Então, um cliente leigo, ele já vai conseguir associar. Então, tá, esse produto, a área interna molhada, o que a gente tem? Banheiro. Então, esse aqui, ele já vai associar que ele consegue levar para casa dele. Sim. Tá? Vou pegar o polido, para vocês verem o que está escrito. Aqui, ó. A mesma legenda, a gente só muda o texto mesmo. Áreas internas, uso em ambiente onde não requer resistência ao escorregamento. Sim. Então, também é uma forma mais clara do cliente conseguir entender. Onde que eu não tenho tendência a escorregar? Onde que não tem tendência a ter um pingo de água que pode facilitar isso? Então, aí ele pode já levar um polido. Aí, assim, a gente coloca uma norma mais técnica, né? Por exemplo, se um cliente vai junto com o arquiteto comprar um produto, então o arquiteto ele consegue entender pela norma de coeficiente e o cliente, só pelo texto, ele já consegue nortear um pouco qual é o produto correto ou não. É bom até mesmo para a gente poder dar... Eles entendem, porque quando a gente coloca só, tem que ser 0,4, né? Não funciona tão bem, mas quando entra realmente com a parte escrita, né, Renata? Tipo assim, tá aqui, você não pode fazer diferente. E tem muito cliente que fala assim, mas eu quero muito colocar. Eu posso colocar? E a gente sempre deixa claro, fala assim, olha, quem sou eu, né, para não permitir que um cliente realmente coloque isso? Mas a nossa função é realmente trazer informação, mostrar quais são os riscos. Isso, e é o que eu falo para cliente, principalmente em banheiro. Os riscos são gigantes, né? Se uma pessoa escorrega dentro de um box, além de ter o box, tem as louças sanitárias, então, assim, é complicado. Corte, então, corte, né? E querendo ou não, a porta vai estar trancada. Então, assim, isso gera muito transtorno. Então, eu explico isso tudo para o cliente. Eu digo, olha, será que vale a pena? Será que vale a pena essa estética que você tanto almeja para talvez numa residência, a gente realmente usa esse tipo de norteador, do tipo, não sou eu que irei morar, então o cliente acaba escolhendo, né? O escritório especifica um piso, mas eu quero. Tem muito cliente meu que fala assim, nossa, mas você está me aterrorizando. Eu falo, só um pouquinho. E aí, ou então fala, você é chata demais, você quer o ideal. Você quer o ideal. Ontem eu vi isso, você só projeta o ideal. Eu falei, que bom, então, que eu projeto só o ideal, né? Para mim, essa sua crítica é um elogio. Mas quando é realmente em obras assim, por exemplo, principalmente em hospital, que você tem uma normatização, ou então, por exemplo, nós fizemos agora uma clínica de estética e de harmonização facial, na verdade, não era uma clínica estética, de uma biomédica. Então, tem que ter um banheiro acessível, né? Porque você vai atender diversas pessoas. Tem que ter um consultório embaixo, porque é uma loja com mezanino. Tem que ter um consultório embaixo. Tem que ter... Então, assim, as normas, eles não podem fazer diferente, né? Então, eles são obrigados, de certa maneira, a nos ouvir. Porque, senão, você vai causar danos a todos.
Mas dentro de casa, realmente, a gente só aconselha e fala, olha, realmente seria excelente você comprar esse. Ah, mas eu quero. Não tem muito como você dizer. O projeto comercial, ele tem ele é mais tranquilo, né? Porque você falou, se a gente não segue, o dano é para todos, né? Então, é mais fácil mesmo. Exatamente por isso, né? Quando um cliente perguntar qual é a necessidade de ter um coeficiente, por que você está sendo chata? Olha essa live, tá aqui, ó. Isso. Não vou explicar para você porque não pode, assiste. É verdade. E, Kátia, eu queria mostrar para vocês essa questão das combinações, que dá para fazer uma estética sempre bacana com o produto, quer ver? Eu peguei até um da Roca, igual eu comentei com vocês que a gente tem esses 2 fornecedores. Essa daqui é uma lâmina, é um lançamento, que é o Alure, tá? Ele é até uma lâmina grandes formatos. Ela imita um pouco o mármore, tá vendo? Bem lindo. Eu coloquei até ele junto. Não sei se a imagem vai ficar muito legal, mas aqui, ó. A gente pode colocar o produto Grip no chão, que vai atender a norma, mas que é uma estética legal, um movimento no banheiro, a gente vem com o produto na parede. Porque a parede não tem problema, né? Então a gente consegue sim, quando o cliente fala assim, mas não vai ficar legal, não vai ficar tão bonito. Vai sim. Aí a gente pega e apresenta para eles as soluções. Porque a gente está aqui exatamente para isso, apresentar soluções e conseguir atender também o que ele espera, né? Sim, e como é que você... E acetinado, na verdade, né? E fica um conjunto super bonito. E hoje em dia o mármore, todo mundo quer um pouquinho de... É incrível, né? Mas assim, colocou esse detalhe de mármore, ou fez alguma coisa, os olhinhos dos clientes já brilham. Dá essa sensação uma paz misturado um pouco mais de sofisticação, né? Então, assim, a gente consegue juntar os dois. Aí você trazer um pouco também, não a natureza, né? Mas assim, a imitação, um pouco, vamos falar da natureza, que de certa maneira acaba imitando, Elementos da né? natureza, Elementos né? da natureza, você trazendo mármore para dentro de casa, né? E agora deram, como eu brinco, né? Deram um nome bonito que é a biofilia. E isso hoje em dia virou tema, né, do momento. E que a gente fala que, na verdade, é o aconchego da natureza, né? É trazer os elementos de casa, de pedra, de vegetação, de madeira, para dentro dos espaços. A gente consegue juntar isso tudo. É o que eu falo. O cliente, às vezes, ele tem que abrir mão de alguma coisinha, mas a gente consegue unir os dois, sabe? Unir o que ele queria, né? Que era o brief inicial, mas a gente também consegue colocar um pouquinho essa estética aí mais forte. Então, Camila, acho que a gente já chega por aqui, né? O papo marcou mais ou menos meia hora, nós chegamos a meia hora. Muito obrigada. Você sempre será bem-vinda. Se tiver mais alguma dúvida ou algum lançamento, a gente vai se falando, que eu acho que é muito bacana essa troca. Tá bom? Obrigada, Kátia. Obrigada, Renato. Foi um prazer conversar aqui com vocês um pouquinho, viu? Qualquer coisa é só chamar, que eu venho de novo. A gente grita. Obrigada, Camila. Pode deixar.